Nós estamos falando sobre consciência limpa, né? Nós vemos esse tema é um assunto da vida cristã. Nós estamos inseridos em falar sobre este assunto, sobre vida cristã, que é o eterno propósito de Deus, né, para com a igreja. Nós já falamos que Deus não tem desejo, não é o plano de Deus ser nosso Salvador, ser nosso Redentor, ser nosso Libertador. Não, o plano de Deus, desde o começo, é que nós fôssemos filhos, que Ele quer ser nosso Pai, Ele quer que nós sejamos seus filhos. É para isso que Ele nos fez, para vivermos em obediência, em harmonia, em comunhão. O Pai, desde o princípio, desejou estar com os seus filhos. Ao fazer o homem a sua imagem e semelhança, Ele desejou que os seus filhos fossem puros, tivessem uma mente pura, uma mente santa, né? Então nós já falamos sobre isso. E um fator importante é que, dentre esses comportamentos, depois do pecado, há uma necessidade de que nós nos acertemos com o Senhor. Há uma necessidade de que nós nos reconciliemos com Ele, porque deveras o pecado entrou, mas por um só, também por seu próprio Filho, também o pecado foi tirado da terra. E eu quero... E esse Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário, que também deu a sua vida toda para que nós pudéssemos ser salvos, Ele também disse que eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei um que estará convosco todos os dias, o Espírito Santo. E eu quero convidar você para baixar a sua cerviz nesse momento, para você fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração, convidar o Espírito Santo para nos fazer entender a sua palavra. Porque por mais, irmão, que eu tenha todo o conhecimento teológico, estrutural, de hermenêutica, de homilética e de qualquer outro ensinamento das Escrituras Sagradas, eu não conseguiria entrar no coração dos irmãos, eu não conseguiria adentrar no sentimento, na alma das pessoas, talvez até faria fazer você sorrir ou chorar, mas mudar é só o Espírito Santo. Porque se eu fizer uma comédia aqui, você vai dar risada, mas se eu falar de uma coisa sentimental, você vai sentir, pode até chorar, mas a transformação é o Espírito Santo que vai fazer. E é isso que o Senhor quer fazer. Doce Espírito Santo, nós te honramos, te louvamos, te bendizemos. Doce Espírito Santo, nós queremos respeitar-te cada dia, Senhor, em todo o tempo, Senhor. E eu quero, Pai, te pedir que o teu Espírito Santo tome lugar em nossa vida nesta hora. O teu Espírito Santo tome lugar em nossa mente, nossa alma, nosso coração, para também transmitir essa palavra pelo teu Espírito Santo, para que também essa palavra entre no coração dos teus filhos e dê a ele fortalecimento, Senhor. Edifica, Senhor, para que eles possam viver não somente nessas 2 horas aqui dentro da igreja, mas em todo o tempo, onde quer que ele esteja, Senhor, em qualquer lugar, onde quer que ele possa ir, ou ela possa ir, ó Deus, eles possam ter noção de que eles têm o Espírito Santo dentro deles, a ponto de orientar, e a ponto de corrigir, e a ponto de ensinar. Em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, toma a nossa vida. Amém. Glória a Deus. E eu vinha dizendo que esse é um ponto extraordinário das Escrituras Sagradas. Nós já falamos sobre as disciplinas espirituais e quais elas são, que é a leitura da Bíblia, né? Nós já falamos das disciplinas espirituais, que é a oração, que é a comunhão na igreja, né? Eu até deixei, se vocês desejarem ver, tem ali na parede, ali colado ali, as disciplinas espirituais, que é também a solitude,
O que é a solitude? A solitude é você se afastar, você se retirar do meio do tumulto e se encostar a um momento de falar com Deus sozinho. Porque a salvação ela é individual. A salvação ela não é coletiva. A salvação é individual. Eu não salvo a minha esposa não salva a mim. O que acontece é que nós somos edificados uns aos outros. Veja que também os nossos filhos, nossa família, eles vão ver Deus em nós, mas não pelo que nós, na verdade, falamos, mas pelo que, na verdade, nós vivemos. Na verdade, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós transformamos, eles podem até não seguir os princípios dos quais nós seguimos, mas eles entendem a verdade que está dentro de nós, porque temos entendimento e temos um chamado para dentro de nós. Então nós falamos dessas disciplinas espirituais, e semanas atrás eu falei sobre a consciência limpa, a boa consciência. E aí nós fizemos leitura, e eu gostaria de ler mais uma vez, que está em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 18 e 19. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 18 e o versículo 19. Aleluia. Está muito alto meu microfone para vocês? Tá bom? Porque de repente a gente fala e pode soar bem alto ainda. Mas então, o capítulo 1 de 1 Timóteo, versículo 18 e 19, vai dizer da seguinte forma, que é a passagem do bom combate, né? Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nela, o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, sábio do Senhor, escolhido por Deus, retirado para uma grande obra, vai agora orientar o teu filho chamado Timóteo, que era um filho na fé, mas era tão forte esse filho na fé, era tão próspero, ser cheio do Espírito Santo. Ele vai ensinar a Timóteo, ele vai impor as mãos sobre Timóteo, e Timóteo vai receber o Espírito Santo. Então, e o Espírito Santo não somente, mas o Espírito Santo com fogo, né? O fogo de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus sobre a vida de Timóteo. E agora ele está orientando Timóteo: olha, prestem bem atenção, Timóteo, toma cuidado, você recebeu uma profecia, ela foi antecipada para você, né? Então, você tem um chamado para com Deus. Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, Timóteo: combate. Isso combate. Não quer dizer que você vai deitar e vai dormir, vai acordar e não vai ter nada. Não, é para lutar. Lute, enfrente, encare. Você entendeu? Encare agora essa luta que não é contra a carne nem contra o sangue. Viu, Timóteo? Você vai encarar, você vai ficar de posto como soldado, vai ficar de ordem e observação e vai encarar o combate. Você vai enfrentar o inimigo, porque o inimigo vai vir de diversas formas. Irmão, quantas vezes o inimigo não vem para tirar a nossa paz, com uma sugestão para você simplesmente não fazer o que é certo, simplesmente você não correr atrás do que é verdadeiro. Ah, sabe de uma coisa? Uma mentirinha que não tem nada, pode falar, isso não vai atrapalhar nada. Mas, amado irmão, uma mentirinha, ela pode estragar uma cidade inteira, pode estragar o país inteiro. Uma mentirinha
pode fazer com que a sua vida gere morte, e a vida de outro também gere a morte. Porque você pensa que se, por exemplo, alguém te pergunta se aquele camarada, ele cometeu um crime do qual ele está sendo investigado, e você diz uma mentirinha, sim, você gerou a morte para aquela pessoa. Hoje mesmo estive sabendo de uma pessoa no nosso estabelecimento, trabalhando, e que uma jovem acusou uma pessoa de ter feito um ato libidinoso para com ela, de estupro, e a polícia o prendeu e ele está 4 anos preso. E a mãe disse que não, era mentira dela, era engano dela. Eu não estou julgando o céu. O que eu quero dizer aqui para os irmãos, se fez ou se não fez, entende? O que eu quero dizer é o seguinte: se ela fez uma mentirinha, olha quantos anos essa pessoa não ficou presa lá. Nós temos na nossa família uma pessoa também que, por causa de uma mentirinha, ela estragou a vida de uma pessoa por muito tempo. Então, o que eu quero dizer, o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo para combater dentro dele essa maldade, esse erro, essa coisa que não agrada ao Senhor. Combate, Timóteo, combate. Ele vai dizer ainda, combate, e esse combate ele tem 2 questões, que é a questão da fé e da consciência limpa. Como é que você combate uma fé com a fé e com a consciência limpa? Veja, você precisa acreditar que o que você está fazendo é algo louvável, merece louvor. Você está adorando um Deus Todo-Poderoso porque Ele te tirou do lamaçal do pecado. Você estava sobre a culpa, sobre o pecado, sobre o erro, e Ele te lavou, te redimiu, te purificou, que o Senhor Jesus te trouxe vida novamente. Isso é a fé, não vem de nós mesmos, é Deus que dá, é o Espírito Santo que coloca em você. Esse que eu orei agora, pedindo para que Ele entre completamente e te faça compreender. A nós também é necessário que combatemos, irmão. Olha, até mesmo a fé você pode negar, você pode estar com fé hoje, amanhã não acreditar mais. Mas sabe por quê? Porque não combateu. Você não combateu, não resistiu. Você precisa manter a sua consciência limpa no que o que você está fazendo agrada ao Senhor. O que você está fazendo exalta o nome do Senhor. A consciência limpa, ela é indispensável para uma vida espiritual frutífera. A consciência limpa é indispensável para uma vida espiritual frutífera. Ou seja, eu estou fazendo algo que agrada a Deus. Você já viu aquele filme que o que Jesus faria se fosse Ele? Quando Ele vai fazer uma coisa, Ele vai dizer, será que Jesus faria o que eu estou a fazer? Isso vai trazer uma consciência limpa. Você vai esperar que o Senhor tenha o mesmo propósito que você, ou será que você tem o mesmo propósito do Senhor? Isso quero dizer, a sua consciência deve estar sã, pura, limpa, de que você está fazendo a coisa correta. A consciência limpa, ela não acusa, sabe? A consciência limpa, ela não acusa, ela vai trabalhar com genuidade, ela vai trabalhar com pureza, ela vai trabalhar com sinceridade. E também a consciência limpa, uma boa consciência, ela também não fica dando elogios exagerados. Dá honra a quem tem honra, mas elogios exagerados não. Porque lembra que até o demônio usa as pessoas para fazer elogios exagerados? O apóstolo Paulo mesmo que ele estava pregando numa cidade e uma moça cheia do espírito maligno ficava elogiando ele, falando que ele era homem de Deus, que ele era homem de Deus. Ele o era, mas ele sabia que aquele espírito que estava nela era enganador. Ela falando a verdade, mas ela estava cheia de espírito enganador. E
e foi repreendido aquele espírito da vida dela. Querido irmão, eu também disse aqui sobre níveis de consciência. Olha que coisa interessante. Existe um nível de consciência chamado supersensível, que é aquele que é extremo, é um crente imaturo, conserva as coisas ridículas e que não necessita de ser conservadas, sabe? A pessoa é super sensível, ele tem uma sensibilidade além do limite. E existe aquele que é sensível. Na consciência limpa, ele precisa ter equilíbrio. O sensível, ele tem equilíbrio. Ele é um crente maduro. Ele não deixa se levar por picuinhas, por pequenas coisas. E o nosso sermão constantemente é para que eu e você sejamos maduros. Que a gente não precise apenas de milagre para eu ver o milagre acontecer, chuva cair aqui dentro para eu saber que a igreja é de Deus. Não. O crente que tem uma boa consciência, ele conserva o que deve ser conservado. Ele é justo com as coisas justas. Ele é certo com as coisas certas. Ele faz as coisas que é correto. Ele anda com a consciência limpa. Ele não é julgado e nem julga ninguém. É isso que acontece. Agora tem também aquele que é a consciência insensível. Ele é quase semelhante ao que é supersensível. Só que o supersensível é para cima, ele faz demais.